Bom, continuando, a gente viu que dentro dos atos executórios é que tudo acontece. Ou a gente vai chegar até o final, e aí nós temos a consumação, ou então o agente, por uma circunstância alheia à sua vontade, ele não chega à consumação, em termos da tentativa, ou então ele para por sua vontade. Se ele só parar, a gente tem a desistência voluntária. Se ele praticar algum ato para impedir a consumação, a gente vai ter o arrependimento eficaz. Os dois estão no artigo 15 e têm as mesmas consequências. Mas pode acontecer do agente chegar à consumação e mesmo assim se arrepender. E aí surge então, depois da consumação, aquilo que a gente vai chamar de arrependimento posterior. E esse instituto está lá no artigo 16. O que é o arrependimento posterior? É quando o agente ele repara o dano ou restitui o bem. Então vejam que pela própria natureza desse instituto não é possível que ele aconteça em qualquer tipo de crime, porque eu posso restituir um bem que é uma bicicleta furtada, mas eu não posso restituir a paz de espírito de um assalto. A pessoa ficou traumatizada. Eu não posso restituir o bem-vida num homicídio. Então, consequentemente, o próprio artigo 16, ele já faz a ressalva. É quando o agente, ele repara o dano ou restitui o bem nos crimes dolosos contra a vida. Desculpa, nos crimes dolosos sem violência ou grave ameaça. Nos crimes contra a vida a gente não vai poder ter essa restituição. Então, vejam vocês que aqui a gente vai pensar muito nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, como um furto, uma receptação, um crime de dano, um estelionato. Nesses eu posso ter. Num roubo, numa extorsão mediante sequestro, eu não posso reparar 100% dano. Eu posso devolver a coisa, mas eu não posso reparar a integridade física, eu não posso reparar a paz de espírito daquela vítima que ficou traumatizada. Então a gente já tem uma restrição a isso. Além de ser essa reparação do dano ou restrição do bem, ainda é necessário que isso ocorra de forma voluntária, ou seja, o agente ele voluntariamente repara o dano ou restitui a coisa. Voluntário em direito penal é diferente do espontâneo. O espontâneo tem que ser o próprio agente que teve a ideia. No voluntário não. Então nada impede que seja o próprio advogado dizendo, olha, você está prestes a ser denunciado. Acho importante você reparar o dano ou restituir o bem. Então precisa ser voluntário, é da vontade dele. Não adianta a mãe ir lá e reparar o dano. Não adianta um terceiro ir lá e reparar o dano. É ele com a vontade dele, embora ele tenha sofrido a influência de um terceiro. E ele não tem a vida inteira para se decidir. Essa reparação do bem ou essa restituição, ela precisa ser antes de uma denúncia, se a gente está falando de uma ação privada, ou antes de uma queixa, de denúncia, se é ação pública, né, condicionada e incondicionada, antes de uma queixa, se é uma ação privada. Então ele vai ter, bem dizer, da data do crime consumado até aquele momento em que ainda corre o inquérito. Ocorreu a denúncia ou queixa, dançou, certo? Então, consequentemente, esse é um instituto que a gente limita não só ao tipo de crime, mas também ao momento que ele acontece. Andréia, e se o agente ele repara o dano num delito de roubo, ele não ganha benefício nenhum? Ele não pode ganhar o artigo 16, porque ele não preencheu os requisitos. Mas nada impede que a gente tenha uma atenuação que está prevista lá no artigo 65, inciso 3º, a linha B. Por que só uma atenuação? Porque esse artigo 16, ele é uma causa de diminuição de pena, que é tão poderosa quanto a tentativa, de 1/3 a 2/3. Então ele responde pela pena do crime consumado, mas ele tem aí uma diminuição de pena, aquilo que vem afetar a pena lá na terceira fase do sistema dosimétrico. Se ele reparou o dano, mas o crime tem violência ou grave ameaça, não dá o artigo 16, mas a gente pode aplicar o 65. Se ele fez isso durante a ação penal, né, ele reparou o dano, mas já tinha sido oferecida a denúncia, recebida a denúncia, já estava lá na instrução, aí nesse caso ele também só vai ganhar o artigo 65. Então o arrependimento posterior
ele é um benefício limitado. E aí a gente não pode esquecer que alguns crimes, eles trazem uma especificidade a respeito desse arrependimento posterior, que é o que acontece, por exemplo, com o delito de peculato. Lá no artigo 312, a gente tem o peculato culposo, está lá no parágrafo 2º. Aí a gente tem a previsão de que se o agente, ele repara o dano, ele pode ter extinta a punibilidade, se é até a sentença, ou uma diminuição, se é na fase de execução penal. Então, o benefício maior que esse é ele que prevalece para o peculato. Nos crimes tributários, a gente tem previsão em lei especial que aquele que paga o tributo, qualquer que seja o momento, tem extinta a punibilidade. Ou se ele parcela, ele tem suspensa a ação penal até a quitação do débito. Então, nada impede que a gente tenha benefícios específicos, né, maiores do que esse artigo 16. Mas aqui a gente tem a regra da parte geral, certo? Por fim, ainda se tratando de intercrimes, pode surgir o que a gente vê no artigo 17. O artigo 17, ele traz o crime impossível. E aonde que vai acontecer? Voltamos para dentro dos atos executórios. O que diz esse artigo 17? Que não se pune a tentativa. Então, alto lá. Está dizendo que o crime impossível é uma tentativa. O agente iniciou os atos executórios, mas ele não chega à consumação ou por uma ineficácia absoluta do meio ou por uma impropriedade absoluta do objeto. O que é ineficácia do meio? O meio que ele resolveu, que ele escolheu, jamais vai levar à consumação. Ele jamais vai conseguir matar a vítima se ao invés de ministrar veneno na comida dela, ele coloca açúcar. Não tem como matar, né? Ah, mas e se ela for diabética? Aí pode ser uma tentativa, certo? Mas a gente está falando de uma vítima não diabética. E o que é impropriedade do objeto? É o bem jurídico que eu quero atingir. Não dá para eu provocar um aborto numa gestante se ela não está grávida. Então, se não tem feto, é impróprio o objeto para o crime de aborto. Então, nesse caso, é como se o legislador falasse: olha, você é tão incompetente que eu não vou nem me preocupar com você, né? O crime é impossível, você jamais chegaria à consumação, certo? Onde que a gente vê alguns casos? Principalmente no estelionato e alguns crimes de falso, quando a falsificação ela é muito grosseira, ou seja, ele não pega ninguém com aquilo que ele inventou, certo? Já se alegou muito em crimes patrimoniais, furtos a lojas de departamento, mas depois a jurisprudência deu uma guinada e falou: não cabe o crime impossível, porque nenhum meio de segurança é absolutamente eficaz, consequentemente o meio executório não vai ser ineficaz, né? É possível a tentativa. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, né, a possibilidade do crime impossível. Como que o agente responde? Não responde. Vejam que o artigo 17 ele fala: não se pune a tentativa. Mas, Andréia, se ele tentou matar a vítima que já estava morta, ele atirou na vítima, ele não responde por nada? Não, por nada. Se ele tentou dar um abortivo para uma mulher que não estava grávida, não, ele não responde por nada. Então, é uma tentativa, mas é uma tentativa que não se pune. É uma política criminal. Concordemos ou não com o artigo 17, é ele que prevalece, certo? Então, esse é o nosso instituto que fecha a parte do intercrimes.